Então, começando o Clube do Livro, onde estão as moedas, né? E o que eu estava dizendo para vocês, antes de começar a colocar para gravar, é que se eu pudesse indicar um livro, né, sobre constelação familiar, de leitura fácil, né? E que traz para a gente, assim, muita clareza de tudo aquilo que a gente carrega, da nossa bagagem, e de tudo aquilo que a gente muitas vezes busca na vida e não encontra, eu indicaria esse livro. Tá? Alguém já leu o livro ou não? Não? Ok. Então, hoje nós vamos começar a leitura dele. Então, vamos lá, vamos começar, né? Aí, gente, se vocês tiverem o livro em mãos, vai ficar um pouquinho mais fácil, tá? Para vocês acompanharem. Então, esse livro é do João Garriga, tá? Muita gente às vezes acha que eu estou pronunciando errado, que é Juan Garriga, né? Que é um convencional. Mas não, o nome dele pronuncia Joan Garriga mesmo, por conta da onde ele se encontra na Espanha. A pronúncia é assim, tá? Então, onde estão as moedas? A chave do vínculo entre pais e filhos. Quem tiver o livro em PDF, pode abrir, ir acompanhando, vai ficar bem mais tranquilo. Então, a dedicatória do livro. Aos meus pais, claro, e aos seus pais, e aos pais de seus pais, a todos aqueles que transferiram intactas até chegarem a mim a chama da vida e as moedas justas para uma vida com alma, alegria e sentido. Então, já vamos pular lá para a primeira página. Em uma noite qualquer, de uma época qualquer, alguém teve um sonho. Adicionar aqui, alguém que entrou. Então, em uma noite qualquer, de uma época qualquer, alguém teve um sonho. Sonhou que recebia algumas moedas das mãos de seus pais. Não sabemos se eram muitas ou poucas, se eram milhares, centenas, uma dezena ou apenas um par. Também desconhecemos o metal de que eram feitas, se ouro, prata, bronze ou talvez fosse ferro. Enquanto sonhava que seus pais lhe entregavam as moedas, esse indivíduo teve uma sensação de calor em seu peito. Foi invadido por uma grande alegria. Estava contente, encheu-se de ternura e dormiu serenamente o restante da noite. Na manhã seguinte, quando despertou, a sensação de serenidade e satisfação persistia. Então, decidiu caminhar até a casa de seus pais. Quando ali chegou, olhou-os nos olhos e disse: Na noite passada, vocês vieram até mim em sonho e depositaram em minhas mãos algumas moedas. Não me lembro se eram muitas ou poucas. Também não sei de que material eram feitas, se eram de metal precioso ou não. Não importa, porque me sinto pleno e feliz. E venho lhes dizer, obrigado, elas são suficientes. São as moedas de que necessito e as que mereço. Assim, eu as tomo com gosto, pois vêm de vocês. Com elas, serei capaz de seguir o meu próprio caminho. Ao ouvir isso, os pais, que como todos os pais, se engrandecem por meio do reconhecimento dos filhos, sentiram-se ainda maiores e generosos. Interiormente, sentiram que podiam continuar dando a seu filho, porque a capacidade de receber amplia a grandeza e o desejo de dar. Então disseram, você é um bom filho, você pode ficar com todas as moedas, pois pertencem a você. Pode gastá-las como quiser e não precisa devolvê-las. São seu legado, único e pessoal, são para você. Então o filho também se sentiu grande e pleno, descobriu-se completo e rico e pôde, em paz, deixar a casa dos pais. Na medida em que se afastava, andava com firmeza, com os pés firmes sobre o solo. Seu corpo também estava bem situado no solo, e diante de seus olhos um caminho claro e um horizonte promissor se abriram. Enquanto percorria o caminho da vida,
foi encontrando pessoas diferentes que o acompanhavam durante um trecho, às vezes mais longo, às vezes mais curto. Alguns acompanharam pela vida toda. Eram sócios, amigos, companheiros, vizinhos, colaboradores e até adversários. Em geral, o caminho se apresentava sereno, agradável, em sintonia com seu espírito e com a sua natureza pessoal. E, ainda que não estivesse livre dos pesares naturais impostos pela vida, sentiu-o como o caminho de sua vida. De vez em quando, olhava para trás, para os seus pais, e se lembrava com gratidão das moedas recebidas. E enquanto observava o transcurso de sua vida, ou olhava para os seus filhos, ou se recordava de tudo o que conquistara no âmbito pessoal, familiar, profissional, social ou espiritual, a imagem de seus pais surgia, e ele se dava conta de tudo aquilo que fora possível, graças ao que havia recebido deles. E com seu êxito e com suas conquistas o honrava. Dizia a si mesmo: não há fertilizante melhor do que as próprias origens. E então seu peito voltava a se encher da mesma sensação abrangente que lhe havia preenchido na noite em que sonhou que recebia as moedas. Então, uma bela introdução já, né? A gente já traz bastante clareza para a gente sobre o que é a constelação familiar. Nada mais é do que pegamos aquilo que recebemos dos nossos pais, não importa como foi, não importa se as moedas, né, eram de prata, eram de bronze, era de ferro, se eram de latão, né? O que isso quer dizer? Os nossos pais nos deram o que eles conseguiram, né, com a consciência que tinham naquele momento. E se soubermos fazer bom uso disso, a gente pode, apesar dos desafios, né, que são impostos pela vida, porque os desafios sempre existirão, né? É uma ilusão nossa acreditar que a vida é 100% perfeita, que não existem altos e baixos. Mas se temos a firmeza das nossas origens e estamos satisfeitos com quem somos, de onde viemos, é mais fácil a gente ter firmeza e enfrentar todos esses altos e baixos que a vida nos impõe, né? Ou muitas vezes nos propõe. Tranquilo, gente? Eu vou dando umas pausas, se vocês quiserem comentar alguma coisa, né? Eu vou dando um descanso para a gente da leitura, para a gente não se perder. Então, vamos continuar. Se quiserem falar alguma coisa, é só levantar as mãos, tá, gente? Aí a gente comenta. Outra noite qualquer, de outro tempo qualquer, outra pessoa teve o mesmo sonho, já que cedo ou tarde todos chegamos a ter esse mesmo sonho. Vinham seus pais e depositavam algumas moedas em suas mãos. Nesse caso, também não sabemos se eram muitas ou poucas, se eram milhares, centenas, uma dezena ou apenas um par. Não sabemos de que material eram feitas, se de ouro, prata, bronze ou ferro. Ao sonhar que recebia em suas mãos as moedas de seus pais, a pessoa sentiu certo incômodo. Sentiu-se invadida por uma amarga inquietude, por uma sensação de tormento e um dilacerante mal-estar. Dormiu o restante da noite, mexendo-se agitado entre os lençóis. Ao despertar, o indivíduo, ainda agitado, sentiu um incômodo que parecia raiva, mas que também tinha algo de queixa e ressentimento. Sua expressão era de sofrimento e inconformismo. Revoltado e ligeiramente envergonhado, decidiu caminhar até a casa dos seus pais. Ao chegar, olhando-os de soslaio, disse: na noite passada, vocês vieram a mim, em sonhos, e me entregaram algumas moedas. Não sei se eram muitas ou poucas. Também desconheço de que material eram feitas, se eram de metal precioso ou não. Não importa, porque me sinto vazio, prejudicado, ferido. Venho lhes dizer
que suas moedas não são boas nem suficientes. Não são as moedas de que necessito, nem as que mereço, nem as que me correspondem. Portanto, não quero e não aceito, ainda que tenham vindo de vocês e que cheguem a mim por meio de vocês. Com elas, meu caminho seria muito mais duro ou muito triste, e eu não conseguiria ir longe. Caminharei sem as suas moedas. E os pais, que como todos os pais se sentem menores e sofrem quando não têm o reconhecimento dos filhos, retiraram-se diminuídos e tristes para o interior da casa. Com desgosto e angústia, compreenderam que podiam dar ainda menos do que haviam dado àquele filho, porque diante da dificuldade de aceitar e receber, a grandeza e o desejo de dar se fazem pequenos e definham. Fizeram silêncio, confiando que, com o passar do tempo e a sabedoria que a vida traz, talvez chegassem a endireitar os rumos falidos do filho. E foi estranho o que aconteceu em seguida. Após ter pronunciado aquelas palavras perante os pais, o filho se sentiu impetuosamente forte, mais forte do que nunca. Tratava-se de uma força extraordinária, a força feroz, teimosa e gigante que surge da oposição aos feitos e às pessoas. Não se tratava de uma força genuína, como a que resulta da aceitação dos acontecimentos, e esta está em concordância com as transformações da vida, mas de uma forma apaixonada e intensa. Era o tipo de força que configura a paisagem do sofrimento humano, aquela em que as pessoas tratam de se apoiar quando precisam de coragem e de humildade suficiente para aceitar a realidade como ela é, e a nossos pais como eles são. A falsa força que nos concede a oposição das coisas, o ressentimento para as pessoas e a postura de vítimas diante dos fatos vividos. Com o tempo, essa pessoa aprenderá que nenhum sofrimento concede direitos, nenhuma postura existencial edificada sofre feridas, concede merecimento, e que o único sentido desse sofrimento, que não é a dor, é fazer sofrer os demais, já que apenas a dor genuína desperta compaixão. Mas, naquele dia, o indivíduo abandonou a casa dos pais, dizendo a si mesmo: nunca mais. Sentia-se forte, mas também vazio e vulnerável. Ainda que desejasse, não conseguia ficar em paz. Isso acontece, gente, uma postura de arrogância, né? Quando a gente diz o que é uma postura de arrogância perante a constelação familiar, é acreditar que a gente é um indivíduo que nasceu, né, e que não recebeu nada ali, e que eu dou conta sozinho. Eu não preciso de nada, não preciso de ninguém, e eu sou totalmente forte e capaz. Só que quanto mais a gente tem essa postura de arrogância, mais fragilizada a gente fica. Eu costumo dizer, né, que se a gente não reconhece a nossa história, a nossa origem, tudo que foi, exatamente como foi, né, e a gente fica no julgamento, como que a gente consegue seguir adiante? A gente fica preso nas lamentações, no que podia ter sido, como será que teria sido se meus pais fossem diferentes? Será que se eu tivesse estudado numa escola diferente, será que hoje eu não teria um futuro diferente? E aí eu fico presa lá no passado, né? Que é o que a gente vai acompanhar aqui ao longo do livro. Mas o que eu quero que fique registrado para vocês nessa passagem é a arrogância do não receber, acreditando que eu sozinho sou o suficiente, eu sozinho dou conta. E aí todos os fluxos das diversas áreas da vida relacionadas ao receber vão se fechando. Então, vamos lá. Então, página 15. À medida que se afastava da casa dos pais, sentiu seus pés se elevarem alguns centímetros do solo e seu corpo um tanto flutuante. Não podia se aperceber de seu peso real
e sentiu algo ainda mais surpreendente. Cada vez que abria os olhos, tinha a impressão que via a mesma coisa, um horizonte fixo e estático. O indivíduo foi desenvolvendo uma sensibilidade especial. Assim, quando encontrava alguém ao longo do seu caminho, contemplava-o com uma enorme esperança e inconscientemente se perguntava: será que essa pessoa tem as moedas que mereço, das quais necessito e que me correspondem? As moedas que não aceitei de meus pais porque eles não souberam me concedê-las de maneira justa e conveniente? Será essa a pessoa que tenho que mereço? Em certa ocasião, a resposta foi afirmativa e tudo pareceu fantástico. O indivíduo se apaixonou e sentiu que tudo à sua volta era maravilhoso. E sem se dar conta, começou a esperar que o outro tivesse e lhe desse aquilo que ele não aceitara de seus pais. Contudo, ainda que a esperança de encontrar as moedas parecesse a princípio inebriante, quando a paixão acabou se convertendo em uma relação e a relação durou tempo suficiente, o indivíduo descobriu que o outro não tinha o que lhe faltava, ou seja, aquelas moedas que ele não havia aceitado de seus pais. Que penal, disse, e então se queixou amargamente da sua má sorte, culpando o seu destino. Ele se sentiu desapontado, submetido a um tormento emocional que tomou forma de desespero, desgosto, crise, turbulência, enfado, frustração. É que, embora ainda não soubesse, o outro só podia lhe dar aquilo que tinha e aquilo que lhe correspondia por sua posição, ainda que quisesse lhe dar tudo e o amasse plenamente, pois a relação de casal é uma relação entre adultos fundamentada na igualdade de classe, na troca equilibrada e na sexualidade. Em certo momento da vida, essa pessoa teve um filho e seu desgosto se tornou mais doce e esperançoso, mais moderado. Então tornou-se a perguntar: será que este filho tão amado, que espero, tem as moedas que mereço, das quais necessito e que me correspondem? Aquelas que não aceitei de meus pais porque não souberam me dar de maneira justa e conveniente? Será que este o ser tem aquilo que mereço? Enquanto respondeu novamente que sim, foi maravilhoso, formidável, e o indivíduo começou a sentir um vínculo especial com aquele filho. Um vínculo extraordinário, muito estreito, cheio de expectativas e anseios. De maneira inconsciente, este indivíduo estava convencido que o filho tinha as moedas que ele necessitava e logo as daria. Mas o tempo passou. E o filho, como a maioria dos filhos, desejou ter vida própria e pôr em prática seus propósitos de vida independentes. Amava seus pais e desejava fazer o melhor por eles, mas a pressão de ter uma vida própria tornou-se persistente, imperiosa e avassaladora como a sexualidade. Assim, um dia, o indivíduo compreendeu que tampouco o filho tinha as moedas que necessitava, que merecia e que lhe correspondiam. Sentindo-se mais vazio, órfão e mais desorientado do que nunca, entrou em crise, adoeceu. Estava na fase média da vida e se encontrava de uma forma que nenhum argumento já o sustentava, nenhuma razão o acalmava. Sentiu seu interior se quebrar e gritou: socorro! Havia tanta urgência em seu tom de voz, seu rosto estava tão desconfigurado, nada o acalmava, nada podia confortá-lo. E o que ele fez? Foi a um terapeuta. O terapeuta prontamente o recebeu, olhou profundamente e pausadamente para ele e disse: eu não tenho as moedas. O terapeuta viu nos olhos de seu paciente que ele continuava buscando as moedas no lugar errado e que, no fundo, desejava se equivocar
mais uma vez. Ele sabia que as pessoas desejavam mudar, mas também que lhe custava dar o braço a torcer, não tanto por dignidade, mas por teimosia e por hábito. Mas o terapeuta, que sabia que não tinha as moedas em mãos, pensou: amo e respeito melhor meus pacientes quando também posso fazer o mesmo com os seus pais. Quando também posso fazer o mesmo com seus pais e com sua realidade tal como é. Ajudo quando sou amigo das moedas que lhe cabem, qualquer que sejam. Na realidade, aquele terapeuta já vira muitas pessoas em situações similares e sabia que o paciente e o menino que continuava vivendo em seu interior amava profundamente os seus pais e era leal a eles, ainda que o ardor das feridas e outras causas o impedissem de aceitar as suas moedas. É que nas profundezas da alma, ainda que o filho reprove seus pais, também se identifica com eles. E quando não pode acolhê-los e amá-los, tampouco consegue amar a si mesmo. Por isso, seu enfoque é o amor a tudo e a todos. Como tá por aí, gente? Tá dando para gerar algumas consciências? Tá fazendo sentido para vocês? Tomar uma aguinha aqui. Se quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade, tá, gente? Naquela primeira visita, o terapeuta acrescentou: eu não tenho as moedas, mas sei onde elas estão e podemos trabalhar juntos para que você também descubra onde estão e como pegá-las. Então, o terapeuta trabalhou com esse indivíduo e lhe mostrou que durante muitos anos ele tivera um problema de visão, um problema óptico, um problema de perspectiva. Tivera dificuldade para ver claramente. Só isso. O terapeuta o ajudou a afastar o foco e a regular o seu olhar, a perceber a realidade de outra maneira, a partir de uma perspectiva mais clara, mais centrada e mais aberta aos propósitos da vida. Uma maneira menos dependente dos seus desejos pessoais do pequeno eu, que sempre tenta nos governar. Um dia, enquanto esperava pelo paciente, o terapeuta viu que havia chegado o momento de dizer, por fim e claramente, onde estavam as moedas. E nesse mesmo dia, como que por encanto, o paciente chegou com outra coloração de pele. As feições de seu rosto haviam se suavizado e disse: sei onde estão as moedas, continuam com os meus pais. Primeiro soluçou. Primeiro soluçou, em seguida chorou abertamente. Depois veio o alívio, a paz e a sensação de calor no peito. Por fim, então dirigiu-se novamente, como anos antes, à casa de seus pais. Quando ali chegou, olhou-os nos olhos e disse: durante todos esses anos tive problema de visão, uma perspectiva ilusória, não via claramente. Sinto muito, agora posso ver e venho lhes dizer que aquelas moedas que recebi de vocês em sonho são as melhores moedas possíveis para mim. São suficientes e me correspondem. São as moedas que mereço e são adequadas para que eu possa seguir adiante. Quero agradecer a vocês, aceito-as com gosto, porque vêm de vocês e com elas posso seguir trilhando o meu próprio caminho. Então os pais, que como todos os pais, se engrandecem pelo reconhecimento dos filhos, voltam a florescer, e o amor e a generosidade fluíram novamente com facilidade. O filho voltava a ser filho plenamente, porque era capaz de aceitá-los. Os pais sorridentes olharam com ternura e responderam: você é um bom filho, pode ficar com todas as moedas, pois elas lhe pertencem. Pode gastá-las como quiser. Não é preciso devolvê-las. São seu legado, único e pessoal. Você pode ter uma vida plena. Então o filho também se sentiu grande e pleno.
percebeu-se completo e rico e pôde, por fim, deixar em paz a casa dos pais. À medida que se afastava, sentiu os pés firmes, pisando intensamente no solo, seu corpo também assentado na terra, e os olhos voltados para um caminho claro e um horizonte promissor. Também sentiu algo estranho, perder a força impetuosa que se alimentava do ressentimento, do vitimismo e do excesso de conformismo. Agora tinha uma força simples e tranquila, uma força natural. Percorrendo o caminho que restava de sua vida, encontrou as pessoas com as quais caminhou lado a lado, como acompanhante durante um trecho, às vezes longo, às vezes curtos, outras para sempre. Sócios, amigos, casais, vizinhos, companheiros, colaboradores, inclusive adversários. Em geral, seu caminho foi sereno, prazeroso, em sintonia com seu espírito e com a sua natureza pessoal. Não ficou isento dos pesares naturais impostos pela vida, mas sentia que aquele sim era o caminho da sua vida. Então, olha que legal, gente. Só quando ele aceitou tudo aquilo que... estou aproveitando para ler os comentários aqui. Então, só quando ele aceitou tudo aquilo que ele tinha recebido dos pais, é que finalmente ele pôde deixar a casa dos pais. Então, é muito comum, né? Para quem já é constelador ou para quem conhece a visão sistêmica, quando a gente julga os nossos pais, quando a gente acredita que a gente não recebeu o suficiente deles, quando a gente espera por algo ou busca aquilo que a gente deveria ressignificar dentro da gente fora, o que acontece? Essa busca, ela parece que nunca se torna algo palpável. A gente sempre está buscando algo, parece que esse algo nunca chega. E a gente fica preso, vinculado a essas feridas, feridas da infância, feridas que a gente não curou, não ressignificou, e passa uma vida, né, tentando curar isso, tentando sanar isso. E o que a gente precisa fazer? Aceitação. Né? Aceitar aquilo que a gente recebeu, assim como é, e ter leveza no coração. Só assim a gente sai do vitimismo, a gente sai da arrogância, a gente sai ali, né, de todas essas questões, essa força impetuosa, né, que o João traz, mas que é uma força que, na verdade, é uma grande fragilidade. É como se a todo momento a gente estivesse em guerra, que na verdade a gente está. Mas a gente projeta essa guerra interna no outro. Então, a gente vai ter relacionamentos ruins, relacionamentos amorosos, onde a gente não está buscando um parceiro, a gente não está buscando alguém que é igual a gente está buscando os pais. A gente vai projetar nos filhos a ausência que a gente sentiu ou aquilo que a gente gostaria de ter recebido. Isso é um peso muito grande para os filhos. E acaba passando, desequilibrando a vida dos filhos também. Né? Então, a gente vai ficando nesse movimento em cascata, onde nada é suficiente. E a gente só precisa aceitar, né? Aquilo que a gente recebeu, assim como foi, sendo grato pela vida. Então, vamos voltar. Então, a gente terminou aqui, né? Que, em geral, seu caminho foi sereno, prazeroso, em sintonia com seu espírito e com a sua natureza pessoal. Não ficou isento dos pesares naturais impostos pela vida, mas sentia que aquele sim era o caminho de sua vida. Um dia se aproximou da pessoa pela qual havia se apaixonado, crendo que ele tinha as moedas, e disse: durante muito tempo tive um problema de visão. Agora que enxergo claramente, digo a você, sinto muito, esperei demais dessa relação. Foram demasiadas as minhas expectativas e sei que isso foi uma carga muito pesada para você. E agora eu a assumo. Tomo consciência e a libero. Assim, o amor que tivemos pode seguir fluindo. Agradeço. Agora tenho minhas próprias moedas. Em outro momento, foi até o seu filho e disse: você pode aceitar todas as minhas moedas, porque eu sou uma pessoa rica e completa. Agora já peguei as minhas de meus pais. E então o filho se tranquilizou, se fez pequeno em respeito a ele,
e se sentiu livre para seguir o seu próprio caminho e aceitar suas próprias moedas. Ao fim de seu longo caminho, o indivíduo se deteve a repassar a vida vivida, o amado e o sofrido, o construído e o danificado. A tudo e a todos conseguiu dar um bom lugar em sua alma e acolheu todos com doçura e pensou: tudo tem sua hora na vida, a hora de chegar, a hora de permanecer e de partir. Uma metade da vida é para subir a montanha e gritar aos quatro ventos: eu existo. E a outra metade é para o declínio até o vazio, onde tudo é desprender-se, alegrar-se e celebrar. A vida tem seus assuntos e seus ritmos, sem deixar de ser o sonho que sonhamos. Então, vamos lá. Agora ele vai contar um pouquinho sobre esse breve ensaio sobre o conto das moedas. Gente, eu indico muito o João, porque ele gosta muito de trazer essa visão da constelação sobre parábolas, né? Contos, o que fica muito claro para a gente, né? E é muito fácil da gente também, a partir dessa visão dele, entender, né? Para quem está buscando um entendimento, o autoconhecimento, mas também ajuda a gente que é terapeuta, que eu sei que a maioria só a Luísa que está aqui acompanhando com a gente não é, né? Ajuda os terapeutas a entender melhor o outro lado, né? O lado dos pacientes, e muitas vezes explicar para eles com uma linguagem simples, clara e que fique tranquilo de ser entendido. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu beber mais uma aguinha aqui. Nós vamos até às 9, tá, gente? Talvez a gente até consiga concluir. Vamos lá. Breve ensaio sobre o conto das moedas. E espero que essa breve história, como acontece com a maioria dos contos, tenha instigado você. Suas várias linhas de significado podem ter tocado alguma fibra de seu ser e ter lhe causado tristeza ou alegria, raiva ou, ao contrário, paz interior. Cada pessoa terá suas próprias reflexões ou sentimentos, tirará suas próprias conclusões. Visto que o conto mais evoca que explica, proponho-lhe que continue lendo para entender melhor, para descobrir coisas que talvez lhe tenham escapado, ou confirmar que suas emoções tiveram pleno sentido. Ainda que este breve ensaio não seja fundamental para desfrutar e aprender o que diz Onde estão as moedas, o conto funciona por si só. Me atrevo a dizer que nesse tipo de anexo explicativo, o leitor encontrará clareza e desenvolvimento das mensagens dos principais ensinamentos de sua moral. Enfim, ainda que se trate de uma moral desprovida de moral, vale o paradoxo? Pois não se trata de adestrar ninguém de acordo com um ou outro comportamento, mas sim oferecer caminhos de reflexão e entendimento que provam maior felicidade em nossas relações. Estruturei este breve ensaio à minha imagem e semelhança, ou seja, ele não conta com uma estrutura clássica de teses, antíteses e sínteses, senão com uma mais caprichosa e menos sistemática, mais intuitiva e pessoal, por assim dizer. Minha abordagem é simples, é como se eu estivesse agora mesmo em uma sala diante de você e de outras pessoas, e depois de minha explicação sobre o conto, todos começassem a me perguntar sobre o seu significado. Então, o que eu diria seria mais ou menos o que se segue. O que representam as moedas que os protagonistas receberam das mãos de seus pais? As moedas representam o abundante caudal de experiências que tivemos com eles, tanto as agradáveis quanto as alegres ou tristes, as afortunadas e as mal-sucedidas, todas sem exceção. A concepção, o nascimento, a infância, a adolescência, etc. Tudo o que, como os filhos, vivemos em relação a nossos pais em todos os períodos da vida, mas sobretudo quando crianças, quando éramos mais frágeis e dependentes.
As moedas simbolizam, portanto, tudo o que recebemos deles, incluindo, é claro, o presente maior, que é a vida. Além disso, podemos acrescentar seu passado e sua história, ou seja, sucessos e vivências anteriores à nossa concepção ao nascimento, já que, mesmo antes de nascer, pertencemos ao desejo e ao pensamento de nossos pais, e que, em sentido transgeracional, por nossas veias corre o sangue e a experiência de muitos antecessores, concretizadas nas respectivas famílias de origem de nossos pais, com todas as vicissitudes, né, que tocou viver. Cada família é uma matriz de força e também de dor, visitada pelos grandes poderes do viver, essencialmente a sexualidade e a morte. Em resumo, as moedas são tudo que recebemos em nossas raízes e que percebemos e que pertencemos, e tudo que vivemos de concreto da vida com os nossos pais. Então, gente, essas moedas, né, do conto, elas dizem a respeito não só, né, aquilo que a gente viveu, recebeu, né, dos nossos pais em vida, seja na infância, seja na adolescência, né, até que a gente se tornasse adulto e pudesse ir para a nossa própria vida, mas ela diz respeito também ao que a gente herdou dos nossos pais, que veio ali pelo DNA. Né? Quantas e quantas vezes a gente acha que a gente herda só a cor dos olhos, do cabelo e da pele? Não, a gente herda também pensamentos, sentimentos, emoções, vivências anteriores dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Então, ele traz isso de forma muito sutil, né, e muito tranquila no conto, quando ele diz essa herança, né, ele traduz essa herança que a gente recebe em moedas. Por isso ele fala, não interessa se essas moedas, qual material que são feitas essas moedas, ou seja, não importa o que foi vivido antes ou como a sua vida chegou até você. Importa como você toma isso, pega isso para si e o que você faz com isso daqui em diante. Olha, no meu livro aqui, que ele é um livro físico, né? Não sei se é o mesmo que está com a edição que eu mandei para vocês. Eu estou na página 27, tá? A gente já leu o conto, se você chegou a ler, você vai entender, se não, depois você pode aproveitar, né, o que a gente está discutindo aqui, ler depois vai ficar bem claro. O que significa aceitar as moedas? Aceitar as moedas significa aceitar tudo exatamente como foi, sem tirar nem pôr, incluindo o doce e o cruel, o alegre e o triste, o leve e o pesado. Tudo pela simples razão de que essa é a nossa herança e o conjunto de experiências vividas que nos constitui. As moedas também podem incluir abuso, ações dolorosas, terríveis e brutais. Aceitar as moedas nos leva a aceitar também aquilo que nos feriu, que prejudicou a inocência e a beleza natural da criança. É possível, ainda que difícil, dizer sim a tudo que nos chega por meio de nossos pais. Podemos aceitar tal como nos chegou, com todas as suas consequências, sem deixar de seguir nosso próprio caminho, cumprindo o trajeto pessoal e tendo a coragem de transformar os pesares em recursos. Se nos parece tão difícil aceitar as moedas, é porque não sabemos o que fazer com a dor, não sabemos como manipular nossos sentimentos feridos, nem nossas turbulências emocionais. Assim, fechamos os olhos e o coração e inventamos para nós mesmos um mundo suportável que nos permite seguir adiante. Muitas tradições, e concretamente as tábuas de Moisés, impõem o mandamento de honrar os pais, conscientes de seu poder libertador e do bem-estar que traz às pessoas. Mas chega-se a esse lugar depois de um árduo processo interior. Na realidade, não se pode fabricar como um mandamento, nem erigir-se em imposição fictícia. As tradições assimilam com o dedo sábio
a rota adequada para alcançar esse lugar. E se tem sentido para nós, devemos percorrê-la. Se assim decidirmos, todo um processo tem início. Por isso, muitas abordagens psicoterapêuticas, enquanto buscam soluções para os problemas dos indivíduos, traçam um objetivo integrador, algumas vezes explícito e outras implícito: restaurar o amor em relação aos nossos pais, recuperar o movimento amoroso natural e espontâneo que a criança sentia por seus progenitores. As pessoas que avançam nesse processo costumam se sentir mais íntegras, coerentes e amorosas, aprimoram suas relações pessoais e afetivas, alcançam maturidade, serenidade e, sobretudo, autoestima. Aliam-se de modo mais sólido com o misterioso fluir da vida. Então, olha quanta coisa legal que ele traz aqui para a gente, né? Muitas vezes a gente quer se forçar a tomar esses pais. Só que esse movimento de tomar os pais só acontece quando é algo realmente verdadeiro para a gente, né? Não adianta a gente dizer da boca para fora, eu aceito os meus pais como eles são. Só que, na verdade, no primeiro motivo que você tem para diminuir seus pais, para julgá-los, ou para dizer que não foi suficiente, para reclamar daquilo que eles te deram, você vai lá e faz isso. Então, é um processo também que a gente tem que saber vivenciar esse processo. Como é que é saber vivenciar esse processo? O mesmo que a mesma paciência que a gente tem que ter, né? Tem que ter, não no sentido literal, mas que a gente busca ter, né? Com os nossos pais, de entendê-los assim como eles são, a gente tem que ter com a gente também. Entendendo que aquilo que a gente precisa, né? Para aceitar os pais e então aceitar o fluir da vida, vem diante de um processo, vem diante de uma aceitação. É como se fossem camadas, né? E níveis de consciência. Cada vez a gente vai atingindo um nível e assim vai ficando mais fácil da gente aceitar, vivenciar e deixar as dores e as feridas para trás, no sentido que essas dores me impulsionam, essas dores me tornaram, me fizeram quem eu sou. E diante de tudo isso que eu tenho, né, e com tudo isso que eu tenho, eu posso ir para a minha vida e ter ali bons relacionamentos, primeiro comigo mesma e depois com o próximo. Posso ter ali prosperidade, riqueza, tranquilidade. É importante a gente lembrar, gente, que toda vez que a gente nega alguma coisa dos nossos pais, a gente nega parte deles, a gente nega também parte da gente, porque nós somos fruto deles, tá? Só para completar um pouquinho o que ele disse aqui. Então, vamos lá para a última perguntinha, e aí a gente finaliza e volta na semana que vem. Mas se não gostamos de algo em nossos pais, por que devemos aceitá-lo? Acho que vai responder até um pouquinho do que eu trouxe ali, né? Trata-se de um clássico na psicoterapia, o caso de pacientes que juraram quando criança não se parecerem com seus pais, para em seguida descobrir na fase média da vida que são e agem como eles. A resposta a essa pergunta é muito simples. O que reprovamos nos aprisiona e só o que amamos nos liberta. Gente, essa é uma frase de Bert, né, que o João usa aqui, que é maravilhosa. Então, se você ama algo, né, deixe isso livre, né, porque se você aprisiona algo dentro de você, aquilo se mantém preso ali, você vai sempre estar, todas as suas atitudes, tudo aquilo que você busca, vai sempre te levar àquele caminho, porque se aprisionou aquela dor, se aprisionou aquela ferida dentro de você. Então, quanto mais, né, a gente liberta algo, mais a gente está livre. Muitas vezes a gente aprisiona algo dentro da gente, achando que a gente está punindo o outro, né? No caso dos pais. Mas não, a gente está punindo a gente mesmo. Por isso, é importante tomar consciência do que reprovamos para investigar a fundo em nosso interior e dar espaço a todos os componentes emocionais
que sobrevenham até que o processo para a paz se complete. É certo que muitos problemas se originam nas feridas de amor, de traumas e do terror do que foi vivido. Isso configuraria uma primeira linha de argumento. Porém, adentrando em uma segunda linha, é importante não esquecer algo ainda mais profundo. Temos problema porque amamos mal. Se olharmos sem preconceitos a alma familiar e as dinâmicas da criança, percebemos que esta se insere em seu sistema familiar de tal forma que ama incondicionalmente, aconteça o que acontecer. Trata-se apenas de um programa biológico que ativa toda essa rede de emoções. E vemos que, por amar cegamente, a criança assume sacrifício, cargas e culpas que correspondem a seus pais, irmãos, avós ou a família toda. Pode tentar morrer ou adoecer no lugar de seus pais, prisioneira de um pensamento mágico que a faz acreditar que dessa maneira conseguirá salvá-los. Pode segui-los até a doença, a morte, ao vício ou outros destinos. Pensando também que, assim como num passe de mágica, seu coração ou o coração que ela ama encontrarão calor e conforto. Até mesmo em casos de abuso, podemos ver um filho ou uma filha consolar o desespero ou solidão de um dos pais, envolvendo-se ou tomando o lugar do outro progenitor. São dinâmicas que mostram o poder dos vínculos e a dignidade do amor entre as pessoas. Então, gente, a gente repete padrões, repete situações difíceis, repete escassez, repete a dificuldade nos relacionamentos amorosos, tudo em prol dos nossos pais, né? E é isso que a constelação busca, olhar ali, onde que está o núcleo daquilo que eu quero transformar, quero modificar na minha vida e não estou conseguindo. E aí a gente olha ali na linhagem, né, sistêmica, como foi a vida dessas pessoas, né, que te deram a vida? O que você herdou? O que será que você, por amor a eles, por uma lealdade cega, está trazendo como se fosse si? É isso que a gente busca. O enfoque sistêmico nos mostra que, além de possuir identidade individual, fazemos parte de um coletivo maior. Estamos todos inseridos em uma mente comum maior, uma alma familiar. É o que a gente chama na constelação familiar de campo morfogenético. Como se denomina no trabalho das constelações familiares. E essa alma tem suas regras. Uma delas é amar os nossos pais e combater a fraqueza de nos sacrificar por nossos idosos, acreditando falsamente que assim o ajudamos. Então, quantas vezes a gente deixa de viver a nossa vida para viver a vida dos nossos pais? Principalmente quando eles vão envelhecendo, né, gente? A gente vai cada vez mais fazendo isso. Cumprir essa norma é o princípio de contínuas ondas de bem-estar e genuíno sustento da vida. Como ensina Bert Hellinger, criador das constelações familiares, o amor cresce com a ordem. Necessita da ordem para fluir com alegria, e a ordem surge com a sua geometria e com a sua hierarquia. Que os pais sejam pais e grandes, e que deem principalmente a vida, e o que os pais sejam filhos e a aceitem. Que os filhos não interfiram nos assuntos dos mais velhos, que os filhos honrem os seus pais, fazendo primeiramente algo de bom com a sua vida, renunciando, portanto, às implicações trágicas dos que sofreram antes, ou que foram banidos do amor familiar. Devem abandonar a tendência de repetir os destinos fatais presentes em todas as famílias. Temos que reconhecer que o amor bom, aquele que ajuda de verdade, é o amor que olha, que vê os demais e é capaz de respeitar suas dificuldades. É, sobretudo, o amor que pode enxergar nos olhos dos seres que ama, especialmente nos dos pais, o desejo de que seu filho esteja bem e cresça livre e feliz. Nenhum problema dos filhos ajuda os pais. Apenas desse modo a ordem é respeitada e o amor que liberta
pode fluir. Bem legal, né, gente? Não sei se vocês gostaram até aqui, faltando 5 minutinhos para a gente finalizar. A gente foi bem na metade do livro. Eu vou deixar marcadinho aqui com uma cartinha sistêmica. Semana que vem, quarta-feira, nesse mesmo horário, a gente retorna, tá? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? Quem chegou por último, dá tempo de ler, de acompanhar, né? Não sei se já tinha lido, mas quem também estava aqui presente pode reler, perceber como que conecta essa história no coração de vocês, né? E o quanto que, apesar de simples, ela é totalmente profunda e verdadeira. Eu acho que é o que eu mais gosto desse livro. Alguém tem alguma coisa para perguntar, de dúvidas sobre o livro, sobre o que foi dito? Ou a gente pode encerrar? Podemos encerrar? Então, gente, obrigada, né? Boa noite para vocês. Também qualquer coisa pode mandar lá no grupo, tá? Eu vou ver como que vai ser uma troca equilibrada, eu compartilhar aquilo que a gente leu aqui, se eu vou compartilhar com o pessoal ou não, mas ficou gravadinho aqui, tá bom? Beijo para vocês, boa noite, e se tiverem dúvida, podem me mandar lá no individual também, tá bom? Até mais, gente.